comum nas empresas que seja combinado a maneira como se vão atingir os resultados? Vanusa, não é comum. E o pior é que o fato de não ser combinado ainda prejudica a entrega de resultados. E as práticas de governança, elas são importantes para se buscar melhores resultados? São super importantes e elas ainda ajudam você a monitorar o teu negócio. E só essas práticas, sem o jeito de como elas vão funcionar no dia a dia, essas práticas são suficientes? Não, não são suficientes. E assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Ao longo dos anos, por pura observação, eu acho que a coisa mais importante é o jeito como as coisas devem acontecer. Combinar o jeito das coisas. E dá para dizer que, de um lado, a reorganização da governança deixa combinada a atitude do dia a dia. Isso é uma forma de evidenciar a cultura da empresa? Sem sombra de dúvida, com toda certeza. E qual é a saída para se buscar os resultados? Eu acho que a saída é que sócios e líderes possam, assim, de verdade, ter condição de combinar na linguagem que todo mundo usa. Como é que a gente vai querer jogar o nosso jogo? Estamos começando mais uma edição do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falarmos sobre a importância de se combinar como cada empresa vai atingir os seus resultados e o mais importante, né? Como os sócios e os executivos vão jogar o jogo. Exatamente. É isso? Exatamente. Como é que a gente vai jogar o jogo? Essa é a linguagem que todo mundo usa. Cris, e o grande problema acaba resbalando, acaba passando pela comunicação e pelo relacionamento? Você vê que toda hora a gente volta para isso, né? Como é importante, né? O tema importante que é essa questão... Eu não sei, você sabe que teve uma época... Eu não fiz isso ainda, mas eu tenho uma vontade grande de fazer. Eu ainda vou, em alguma intervenção que eu estiver fazendo, eu ainda vou comprar um dicionário para cada um e vou dar de presente. Falar assim, esse aqui tem que ser o teu livro de cabeceira, um dicionário. Porque aquela palavra que significa uma coisa para o um, não tem nada a ver o que significa a mesma coisa para o dois ou para o outro, né? E é um grande problema de comunicação. A gente vai usando as palavras do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, e às vezes a gente nem usa as palavras, não consegue nem chegar a colocar uma palavra na mesa. Você nem fala o que você está sentindo. Nem expõe a ideia. Não, mas o teu corpo revela, a tua expressão revela, né? Então eu concordo com você. Eu acho que o tema comunicação, no que diz respeito a empresa, diretrizes, o jeito como tem que combinar as coisas, está em alta. Agora, o que leva sócios que começaram ali unidos por um único fim, né? Que seria começar uma empresa ou comprar uma empresa, mesmo os executivos que chegam para contribuir com aquela empresa. O que é que leva essas pessoas a cada um parece que olhar para uma direção diferente? Você sabe que sócios assim e executivos, na medida que vai caminhando, né, o tempo vai passando e você vai tocando a empresa, é natural que a sua cabeça mude, né? Então, às vezes você pensa alguma coisa hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, você está pensando diferente. Então, é natural que isso aconteça. Mas deveria ser naturalmente também natural que, à medida que a cabeça dessa pessoa mudou, que ela pudesse comunicar para o outro, olha, eu combinei isso aqui com vocês ali atrás, mas agora eu estou pensando um pouco diferente. O que vocês acham disso? Isso seria o natural. Então, tudo que você está pensando de uma forma diferente, ou tudo que você está pensando querer organizar de uma forma diferente, seria legal que esses sócios pudessem, e líderes pudessem
uns falarem para os outros, né? Agora, não basta ter todo o mecanismo, né, que está dentro da questão da governança, se esse relacionamento, se os objetivos não são os mesmos entre os pares, né? Vou te dar um exemplo que vai ilustrar bastante isso daí. Eu estou saindo agora, está bem fresco esse exemplo. Estou saindo agora de um trabalho, dá para a gente poder chamar como se fosse um assessment cultural, né? Então, para o pessoal que está ouvindo a gente deixar bem claro. Imagina 5 sócios e imagina que esses 5 sócios, vamos colocar, 2 deles têm uma visão um pouco diferente do jeito como as coisas devem acontecer dos outros 3. Mas é mais evidente assim, tem 2 que estão para cá, 2 que estão para o outro lado e um que fica meio no meio ali, tentando, não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. E o interessante é que, participando das reuniões de conselho, a gente conseguiu, na linha do tempo, estruturar uma série de práticas de governança. Então é muito legal de ver assim, quando você volta o filme, né? O que essa empresa comprou? Eles construíram um bom orçamento, eles já conseguem todo ano fazer uma revisão do plano de negócio deles, eles compraram o sistema, tem uma série de ferramentas que faz com que eles consigam trabalhar lá os indicadores já estão vindo para a mesa para poder fazer parte de uma análise. Né? Eles estão começando agora a rodar ciclos de auditoria, ainda não está maduro, mas já começaram a fazer isso. Eles fizeram um acordo de sócios, eles têm algumas regras para pessoas, tem políticas para as pessoas, tem política para a área comercial, tem alçadas estabelecidas para o nível, para o N2, para o N3, bem legal. Ou seja, então eles estão vindo se organizando com práticas de governança. Legal. E ao mesmo tempo essas ferramentas estão conseguindo dar para o conselho uma capacidade muito interessante de analisar, de monitorar. Puxa, o plano que a gente fez está caminhando ou não está caminhando, estamos saindo fora do trilho ou não. Isso começou a acontecer naturalmente, vamos colocar assim, de um ano para cá, de 8 meses para cá, e deu um salto qualitativo naquela reunião, que é uma reunião de conselhos, e às vezes a gente faz umas reuniões de sócios também para tratar dos sócios. Acontece que, sobretudo, de um ano e meio para cá, eles estão sofrendo um pouco com alguns resultados. E tem uma série de variáveis, tem variáveis de mercado, mas vamos entender, assim, na verdade não é que sofrendo com o resultado. Existe um apetite, vamos dividir esses sócios em 2 grupos. Existe um apetite nesse grupo daqui, desse lado, de querer que a empresa consiga ter um resultado bastante agressivo. Vamos lá, nós queremos crescer o dobro do mercado e a gente quer fazer parte dos 3 maiores que estão no nosso segmento e queremos que o nosso time consiga exceder lá o bônus variável para que todo mundo ganhe dinheiro, etc. Tal. E tem 2 outros sócios que não têm esse mesmo apetite por resultados do que os que estão desse lado aqui. E a gente começou a se deparar agora com uma situação que poxa, nós compramos práticas de governança, a gente se estruturou, a gente está conseguindo ler a operação, mas nós estamos tendo resultados, sim, mas o apetite por resultados está diferente. E esse apetite diferente está sendo traduzido, cascateado no seguinte ponto. Olha, eu sou sócio 1 e 2, eu quero que as coisas aconteçam assim. Eu sou sócio 3 e 4, eu não sei se eu quero que as coisas aconteçam dessa forma. Vamos traduzir em exemplos práticos. Então, se você fizer uma caricatura e pensar quais são aquelas empresas tradicionais
onde você sempre teve assim, uma cultura de orientação forte para o resultado, trabalha 10, 12, 14 dias, sábado, domingo, etc. E o executivo está preparado para o que der e vier, coloca a empresa como prioridade, não importa o que aconteça na sua vida pessoal, na sua vida particular. Quantas vezes a gente já não se deparou com esse tema no mundo corporativo? Né? E tem uns que, apesar de reclamarem disso, continuam fazendo. Tem uns que se adaptam e gostam disso. Né? Passo lá 3, 4, 5 semanas sem ver minha família porque estou viajando, etc. Vem a empresa em primeiro lugar. Se desmarca 1 milhão de vezes o médico porque não consegue ir na agenda. Toda hora tem imprevisto, não vai pegar o filho na escola, etc. A gente já viu isso, certo? Esse é aquele que nas tuas entrevistas chegavam aos 50 e dizia assim, puxa, eu não vi o tempo passar. Assim, falo, nossa, como é que eles falavam? Assim, tô cansado, trabalho 30 horas por dia, não vi meus filhos crescerem, né? Já não sei qual é o casamento que eu tô, qual que é o número do casamento que eu tô. Tô doente. Tô doente, tô com a veia entupida, tô com... Né? Ou seja, com mais ou menos estresse, e sem querer aqui ter juízo de valor para dizer que isso é bom, isso é ruim, são coisas que acontecem no mundo corporativo. Então, o que eu quero dizer voltando para aquele exemplo, que mesmo instrumentalizado com ferramentas, sistema, o que está pegando ali, o que pega, é você combinar como é que você quer atingir os resultados. E qual que é o tamanho desse resultado. Então, se é um resultado muito agressivo, se é um resultado que ele está muito acima da média de mercado no seu setor, no seu segmento, isso vai exigir. Porque ninguém consegue atingir um resultado estratosférico ou o dobro do que o mercado comumente atinge com uma estrutura muito inchada. Isso tem custo, tem despesa. Então você tem que ter uma estrutura muito enxuta e essa estrutura enxuta tem que ser aguerrida, tem que ter garra, tem que ter disposição para colocar aquilo como prioritário na vida. Tá certo? Legal. E aí o que está acontecendo agora nesse exemplo é uma divergência que está começando a virar uma situação de possível conflito, de possível confronto, porque está faltando combinar o jeito como as coisas vão ser jogadas. Então, como eu estou no meio disso, o que eu fiz? Falei, vamos fazer um trabalho de cultura e vamos fazer um mapeamento, vamos dar um nome para essas coisas. Tem uma ferramenta bem legal que eu já usei ela bastante lá atrás. Muitas das coisas, já falei isso aqui uma vez, muitas das coisas que eu gosto de trabalhar como cultura é uma ferramenta lá do Richard Berry, que ele acha que foi um cara bacana que fez isso. E ele criou um assessment, eu já rodei esse assessment algumas vezes, e é um assessment interessante porque você acaba tirando 3 fotografias. Então, imaginando que eu e você somos sócios da empresa. Aí eu falo assim, Vanusa, coloca para mim aqui, escolhe dentro de um pool de palavras, coloque aqui, escolha algumas palavras que vai representar quais são os seus valores pessoais. Aí você coloca, eu sou orientado a resultado, eu gosto de cooperação, para mim importante é ética, para mim importante, sei lá, determinação. Você vai colocar os valores que você acha que são importantes na tua empresa. E aí depois você vai para o segundo exercício. Você vai dizer, olha, e na nossa empresa, esses são seus valores pessoais. Olhando para a nossa empresa, o que você enxerga hoje? Quais são os valores que você enxerga que estão impregnados na nossa cultura? Imagina que a gente tem uma empresa com 100 funcionários. Aí você vai escolher algumas palavras para dizer, olha, eu enxergo que a nossa empresa é assim. São essas palavras que descrevem a nossa empresa. Tá bom. E o terceiro exercício é, agora você vai dizer o que você gostaria de enxergar na nossa cultura daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, no futuro. Você vai escolher de novo essas palavras para a gente poder mapear. Então, o exercício eu, Vanusa, tenho esses valores pessoais, eu, Vanusa, enxergo a nossa empresa assim, e eu, Vanusa, projeto a nossa empresa no futuro desse jeito. E eu vou fazer o mesmo exercício, coluna 1, coluna 2 e 3, e aí a gente vai fazer um match. Foi isso que foi feito ali com esses sócios. E a hora que você faz isso, você começa a dar um nome
para esses valores pessoais. É interessante nesse exercício que os valores pessoais, eles acabam coincidindo muito com aquilo que a pessoa quer no futuro. É sempre assim, né? E aí, vamos imaginar que na nossa empresa eu sou aquele executivo que está brigando mais por resultado do que você. Ou eu quero um resultado mais forte. Então eu vou valorizar determinação, agilidade, a nossa empresa como prioridade, foco em resultados, lucro, eu quero que as pessoas consigam ter garra, força de vontade, que nunca desistam, tal. Porque é assim que eu enxergo. E você, que já está num outro patamar de consciência do que eu, você vai dizer o seguinte: olha, eu também quero um pouco disso que você fala, mas eu também gostaria de, para mim é importante, vir trabalhar na nossa empresa e encontrar. Quero ter prazer em trabalhar, eu quero amizade, eu quero companheirismo, eu quero um lugar ético, eu quero um lugar onde se tenha humildade, etc. Sem juízo de valor, eu e você teríamos que sentar e dizer, se a empresa que a gente projeta, eu estou dizendo que é uma coisa, você está dizendo que é outra coisa, como é que a gente vai fazer para caminharmos juntos? E esse tipo de assessment de cultura é muito legal por isso, porque ele dá a fotografia. E se chega a um consenso? Então, aí a gente estabeleceu essa fotografia, por isso que eu falei que estava muito fresco, né? Estabeleceu essa fotografia e as divergências apareceram. A gente deu nome às divergências. Então, tem gente que queria acelerar muito em detrimento da qualidade de vida, da prioridade que a empresa exigiria, do esforço dedicado, da energia dedicada para atingir o resultado. O outro não é que não queria resultado, queria, mas também queria contemplar um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tempo para suas coisas particulares, para o seu equilíbrio, para poder ser, olha, não gostaria de trabalhar 12 horas por dia, eu gostaria de trabalhar o suficiente e que eu pudesse cuidar da minha saúde, fazer uma academia, fazer uma coisa fora para esparecer, coisas do tipo, né? E aí esse grupo chegou à conclusão de que por mais que eles tivessem todas as ferramentas já práticas de governança instalado, eles não tinham combinado direito a forma do jogo, porque tinham formas distintas. Eu quero jogar desse jeito para chegar lá. Eu aqui quero jogar de um outro jeito para chegar lá e talvez até um pouco mais. Então a gente percebeu que resultado era uma coisa que precisava ser melhor consensuada, mas o mais importante era o jeito como a gente vai jogar, né? Então, estamos tendo um monte de disposição. Pô, o cara aqui no final de semana não trabalha, eu trabalho. O outro lá larga a caneta às 5 da tarde, não. O outro toda hora tem que levar o filho na escola. Estou trazendo exemplos que são exemplos que eu imagino que são exemplos do cotidiano. Da vida. São essas coisas que acabam dizendo como é que você vai querer jogar esse jogo. E se você não combina isso, por mais que você tenha as ferramentas práticas instaladas, o resultado não vem. Porque isso é a origem do conflito, isso é a origem da divergência, isso é a origem daquilo que líderes e sócios, no dia a dia, vão se desencontrar. Um vai falar que o outro está se arrastando, o outro vai falar que o outro está se matando, né? E um vai falar, essa equipe aqui é a cara desse líder, essa equipe aqui é a cara do líder. Na hora que a gente pede para essa equipe fazer uma coisa, a expectativa desse aqui é que seja exatamente o que ele está pedindo para outra equipe, e eles se desencontram. E essa empresa começou a sofrer com o resultado, imaginando essa diferença de resultados, né? Começou a sofrer e isso está começando a respingar agora na sociedade. Entendeu? E aí, como é que faz, Cris? Porque chega num momento que essa convivência fica muito difícil, né? Porque cada um olha numa direção. Baseado, né, nesse trabalho, existe um conceito que é bem legal. Eu acho que o Barry foi feliz ao trazer isso, que ele traz um conceito de entropia cultural, que no fundo é como se fosse uma medida de fricção, né? É a energia que eu, Cris, tenho que gastar
para poder atender a sua expectativa enquanto sócio, que é um pouco diferente da minha. Tá. Então, o quanto que o trabalho consome a minha energia para que eu atenda a minha expectativa ou atenda a sua expectativa. Isso na prática causa uma medida de fricção. Né? Poxa, eu não quero ter o dia a dia. Você fala assim, eu não quero ter o dia a dia do Cris, que fica lá. Eu não quero ter o dia a dia da Vanusa. Poxa, etc. Na verdade, eu quero que ela tenha a mesma atitude que eu tenho. Isso traz fricção. Entropia cultural, na verdade, ela tenta medir um pouco essa fricção. Né? E essa fricção, por incrível que pareça, no começo ela não é tão matemática, porque ela está falando de valores. Né? Então, se um valor para você é privilegiar e ter um pouco de qualidade de vida, não dá para esperar que você vai trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Né? Eu sou de uma geração que a gente viveu muito isso. A gente trabalhava às vezes de domingo a domingo, ia para casa, comia um pão, tomava um banho, acordava e voltava no dia seguinte. Tem muita gente que fez isso, tem uns que ainda continuam fazendo isso, mas tem muita gente que não quer mais fazer isso. E tem muita gente que quer até fazer ao contrário, na medida em que a gente já falou um pouco sobre a diferença de gerações e expectativas aqui, né? São propostas distintas. Então, se você não qual que é o ponto? Se você não conseguir combinar esse jogo, essa medida de fricção é garantia que vai acontecer. Ela aumenta. E toda vez que aumenta essa dose de fricção, conflitos, divergências que vão desaguar no resultado, é isso que acontece. Né? Então, seria muito importante que todos os líderes, ou pelo menos todos os sócios, pudessem ter um grau de consciência do tamanho da fricção que existe na forma ou não formato do jogo, por não estar combinado, e que isto, no meu ponto de vista, como é que eu posso dizer, quase que enterra, quase que anula todo o esforço de prática de governança que você vem colocando na linha do tempo, vem comprando, etc. Porque esses sócios vão brigar ou vão ter conflitos de interesse, etc. E aí, voltando à questão da forma de se comunicar e da comunicação, se não há uma abertura para se dizer o que se espera do outro ou o que se quer fazer, né? E também não tem uma forma de comunicação mais consensual, o caminho é a dissolução de uma sociedade como essa. Às vezes acontece. Né? É engraçado pensar, né, que às vezes eu já tenho exemplos de uma dissolução na sociedade ou uma transformação, um sócio sai. Estou com outro exemplo agora, né, que a gente está vivendo uma outra empresa que tem um sócio, na verdade são 2 sócios, ali é um número maior, são 8 sócios que estão lá. 2 deles, recentemente, colocaram um ponto, assim, ô Cris, vou abrir meu coração para você. E o engraçado é que usou essas palavras. O jeito como as coisas estão acontecendo aqui não estão me agradando, eu não estou feliz. Eu sei que o mundo não é cor-de-rosa, eu sei que estar em sociedade, estar no mundo corporativo, estar numa organização, estar numa instituição, faz com que a gente tenha que ter paciência, se engole sapo daqui, releva dali, cede um pouco. Eu sei de tudo isso, mas faz 2 anos que eu tô me sentindo meio um peixe fora d'água. A cultura, o jeito como as coisas estão acontecendo, não estão equalizadas para mim. Eles não fazem parte daquilo que eu planejei para o meu dia a dia. Não tem aquela sensação de pertencimento, né? 2 desses 8 estão falando isso, por razões distintas, mas na mesma sociedade. E não se trata de uma dissolução da sociedade, mas se trata de uma reformulação. Então eles estão pensando, poxa, qual é a alternativa que eu tenho? Ou eu saio da sociedade, ou pelo menos eles são sócios gestores, ou saio da gestão
eu só estou saindo disso, eu não sei se vai ter espaço para eu continuar virar um sócio investidor disso, etc. Então, estão pensando, né, sobre qual é a melhor composição que essa sociedade vai ter em detrimento dessas vontades, dessas expectativas, por estar tendo um jogo diferente da forma como eles gostariam de jogar. Isso é muito importante. Na verdade, eu acho que isso é o que é o mandatório, né? Cada vez mais eu acho que esse ponto, combinar o jogo, ele, no meu ponto de vista, é altamente prioritário. É mais importante você combinar a forma de jogar do que propriamente se abastecer de algumas práticas de governança, né? As duas coisas têm que caminhar junto, é evidente, mas uma sem a outra é quase que uma invalida a outra se elas estão separadas, sabe? Você acha que definir a cultura da empresa ou o que se quer como cultura é um caminho melhor, pelo que você me falou do exemplo que você citou? Esse seria o primeiro passo? Eu acho que sim, né? Eu acho que na medida em que você tem lá um plano que você traça, olha, a gente quer crescer a nossa empresa, a gente quer vender isso, a gente quer atingir esse público, quer oferecer esse serviço, queremos ofertar esse produto, se define, né? Tá? Como a gente vai querer fazer isso? Pensando no nosso dia a dia, qual que é a pegada da nossa empresa? Qual que é o jeito? Que tipo de pessoas a gente quer aqui? Qual é a velocidade que a gente quer imprimir para atingir esse plano, objetivos, né? E vamos deixar claro assim para que a gente consiga se respeitar no dia a dia, que a gente consiga conviver bem no dia a dia. Porque você não pode imaginar que uma sociedade se desrespeita e não convive bem. Daí acaba a sociedade. Sim. Então, para conviver bem, para se respeitar, para caminhar junto, o alerta que eu estou dando aqui com esses exemplos, com essa fala é combinar o jeito e dizer claramente a sua expectativa de como eu quero atingir esse resultado, como eu quero que as pessoas aqui na nossa empresa se posicionem, qual é a atitude que eu espero. Isso é muito importante. Agora, esse falar, né, dizer o que se quer e tal, na tua experiência, você acha que as pessoas sabem o modo como se colocar nesse momento, ou elas são muito agressivas, ou elas acabam atacando muito, são muito reativas? O que você vê que nesse momento poderia melhorar do ponto de vista de como colocar a sua expectativa? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Não. Tem muita gente que não é senhor ou senhora de si na forma como coloca as coisas. Porque daí... Imagina no nosso ambiente de sempre que a gente fala que é a empresa familiar. Você tem, além de ser parceiro de trabalho, você tem uma convivência familiar. É um irmão que está ali, é um cunhado, é um tio, é um pai, é uma avó, já existe intimidade total. E aí a coisa fica mais complicada, né? E a gente sabe que, né, em família tem hora que o sangue ferve. Tem hora que o sangue congela. Né? Poxa, eu faz 10 anos, 20 anos que eu não consigo falar o que eu quero pro meu tio, pro meu primo, pro meu irmão, né? Outro dia eu estava com um fundador de uma empresa, eram 3 fundadores, e teve o fundador do meio, era o filho do meio, e falou assim: Cris, a única coisa... Então, governança, vamos embora, vamos fazer, tem que fazer, e é importante. A única coisa que eu não vou fazer é me indispor com meu irmão. Eu tenho 105 motivos para isso, mas eu não vou fazer isso. Não espere isso de mim. Não vou fazer. Ponto. Então, quando é família ou quando você tem uma convivência entre eles, é difícil. Essa comunicação, ela é difícil. Né? E eu acho que daí eles precisam de uma ajuda externa. Tá. Sabe? Eu acho que a saída para isso vai no fundo, talvez até seria legal a gente dar uma continuidade num bate-papo como esse, porque eu acho que a saída para isso é você poder pedir ajuda para os universitários. Contar com um mediador. Então vamos fazer isso. Eu acho que o nosso
nosso público vai ter que aguardar para a gente continuar esse papo. Vamos fazer uma parte 2. Isso vai ficar muito longo para a gente tratar de um assunto que é tão importante e eu acho que dá para trazer para a vida também, né? Essas questões de vez em quando ir buscar um mediador aqui e ali para questões que não são só de trabalho, ou não são só entre os sócios ou entre os executivos, tem nos cargos mais abaixo também às vezes precisa dessa interferência. Tá bom. Vamos lá? Vamos, combinado. Então tá, a gente aguarda você, hein? Até lá. Um abraço, pessoal. Até.